vamos falar hoje um pouquinho sobre: você é uma águia ou um pardal? Isso mesmo, essa é a pergunta da noite. Eu escrevi um pouquinho sobre este tema para o jornal aqui da cidade e alguns seguidores pediram para que eu comentasse um pouco mais sobre este tema, né? Para que nós discutíssemos aí um pouco mais sobre este tema específico, e nós vamos conversar um pouquinho para que nós venhamos entender aí, né, ao longo das nossas decisões, ao longo da nossa vida, o que é que nós temos feito ao longo da nossa trajetória, para nós entendermos aí esta diferença, né? Vamos falar inicialmente sobre o que se faz para que uma pessoa venha a ser bem-sucedida ou tenha um sentimento de fracasso. O que é que ao longo da nossa trajetória determina o atingir ou não os principais objetivos da vida, né? Eu sei que nós temos aí objetivos profissionais, buscamos ser bons pais, buscamos ser bons amigos, buscamos melhorar a cada dia como ser humano, mas ao longo da nossa trajetória, o que é que nos diferencia nas muitas áreas da vida que nós temos aí a responsabilidade de irmos construindo essas áreas? Nem sempre nós percebemos, mas todas as experiências, ao longo das experiências que vamos tendo, é importante nós entendermos que nós somos um ser em formação. Nós estamos continuamente afetando o mundo e as pessoas e sendo afetado pelo mundo e pelas pessoas. E até mesmo quando nós não estamos construindo absolutamente nada, até mesmo assim, isso é uma decisão. Nós estamos em meio a um processo. O ser humano, ele é um ser dinâmico, não é um ser estático. Nós somos dinâmicos e nós estamos em um mundo também dinâmico. E nós precisamos entender que a não construção também é uma construção. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que está comigo aqui nesses minutos. Antes de eu continuar, você acha que você está, ao longo da sua vida, sendo águia ou sendo pardal? Me diga aí. Agora estamos aqui também pelo Facebook. Vai lá, você que está me acompanhando, me diga. Você acha que você tem sido águia ou tem sido pardal? Vamos lá, pessoal, vamos interagir aí. Na vida, o que é que você acredita ao analisar a si mesmo? Você está sendo águia ou você está sendo pardal? Uma pergunta que é importante nós fazermos o que podemos fazer para começarmos a voar como águia? O que é que devemos fazer para, ao longo da vida, nós sairmos desta florestinha do conforto, desse espaço confortável e alçarmos voos mais altos? Quais são os passos principais que nós precisamos dar para que nós venhamos de fato abraçar a verdadeira missão que temos, a verdadeira responsabilidade que temos para fazer a nossa vida uma vida que tenha sentido? Cada vez mais nós precisamos assumir essa responsabilidade. Eu vou contar uma experiência minha para vocês. Certa vez, em um processo de mentoria, logo no início da minha carreira como psicólogo, eu sendo mentorado por uma das professoras que eu tinha e que ainda hoje continua me mentorando e auxiliando, ela disse assim para mim: Rubens, você na vida está sendo como um pato. E eu, indignado com aquilo, falei: oxa, mas como assim, professor?
O que é ser um pato? E esta mentora disse: Rubens, você na vida está sendo um pato. E eu disse: poxa, mas me explica isso, como assim? Ela falou: Rubens, presta atenção para você ver. O pato, ele corre, ele voa e ele nada. Mas ele não sabe correr bem, ele não sabe voar bem e ele não sabe nadar bem. E eu disse assim: ok, isto é uma constatação, isso é verdade. Ele faz 3 coisas, mas ele não faz nenhuma delas bem feito. E ela disse: pois é, Rubens, essa é a sua dificuldade. Você está abraçando o mundo, você está tentando fazer muitas coisas, mas você não está fazendo nada bem feito. E eu começo aqui a lhe falar de um dos princípios que nos faz sair do voo de pardal e nos coloca em um voo de águia. Nós começamos nesta correria frenética da vida a abraçar muitos desafios, muitas ideias, muitos ideais, mas entendendo que nós não vamos conseguir priorizar nada. E quando nós abraçamos muitos desafios sem uma prioridade, nós nos transformamos em pardais. Nós nos transformamos em pessoas que voam baixo, nós nos transformamos em pessoas que não conseguem atingir objetivos mais elevados, voos mais altos. Por quê? Estamos sempre aqui em uma baixa altitude, tentando fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Nós não nos especializamos em uma única coisa, nós não nos dedicamos por completo em uma única coisa. Porque é isso, o sucesso nada mais é do que a soma de trabalho, dedicação, esforço, persistência. E quando somos pardais na vida, nós fazemos um pouco de tudo, mas nunca tudo de uma única coisa. E é isso que vai nos garantindo aí nos transformar de pardais a águia. Mas eu quero lhe passar aqui em rápidas palavras algumas reflexões para que você que está aí me acompanhando faça essa introspectiva, esta análise e entenda como é para você mesmo o voo que você está tendo, a vida que você está tendo. Olha lá, estou tentando ser águia, me considero águia, muito bem, é isso. Uma primeira observação para que venhamos entender um pouco mais sobre esse conceito é que, para sermos águias, nós precisamos ter objetivos muito claros e bem definidos na vida. Saber exatamente aquilo que nós queremos. Se você ainda não sabe, então chegou a hora de você começar a decidir consigo mesmo da onde você saiu, para onde você quer chegar e quais são os passos que você precisa dar em meio ao seu processo. Ei, ser águia não é um desafio fácil, mas é um desafio possível. E para que isso aconteça, a primeira coisa, você vai precisar ter muito bem definida a sua origem, o seu objetivo final e o que é que está em meio a este processo para que você atinja esse objetivo. Já dizia as pessoas de mais idade que para quem está perdido, todo mato é caminho. Ou seja, se você não tem muito claro, gostou dessa, né, Gustavo? Se você não tem muito claro onde você quer chegar, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. E aí nós vemos pessoas caminhando 10 quilômetros para a direita, 10 para a esquerda, 10 para trás, 10 para um lado, 10 para o outro, anda 100 quilômetros, mas não chega a lugar nenhum. Este é o voo de pardal, esta é a forma pardal de ser na vida. Você precisa ter um voo mais constante, sabendo de onde você saiu e tendo a certeza de onde você quer chegar. Segundo passo, não se concentre em um processo de transformação, depositando nele todas as fichas antes de decidir, antes de definir
exatamente aonde você quer chegar. Olha, você precisa usar a sua energia de uma forma muito sábia, de uma forma muito inteligente, ou seja, você precisa sim se dedicar ao processo, mas mais importante do que a sua dedicação é saber exatamente o que você precisa fazer para alcançar o sucesso ou o objetivo dentro do seu processo. Por quê? Senão você vai se desgastar demais, você vai se esforçar demais, você vai lutar demais e não vai conseguir atingir o seu objetivo. Isso tem que ficar muito claro. O alvo precisa ser muito claro para que você lance essa flecha na direção certa, de forma acertada. É o que eu sempre digo. Nunca se inicia uma construção pelo telhado. O processo ele precisa sempre começar pelas bases. É um alicerce seguro. Então, a sua prioridade precisa ser muito bem definida antes de você iniciar o seu processo. E é importante entendermos quais são as bases que eu construí antes de eu começar a construir sobre essas bases. Eu preciso saber exatamente qual é este alicerce que eu tenho construído para que depois, sobre essas bases seguras, eu consiga construir toda essa edificação que eu tenho para a vida. Mas vamos lá, pessoal, mais uma ideia para a gente construir aqui este processo de pardal à águia. E a ideia é, não se define uma regra durante o jogo. Olha, entenda que todo jogo ele tem uma regra. E essa ideia, essa regra de ouro, às vezes são desperdiçadas pelas pessoas. Por exemplo, as pessoas começam um relacionamento e não definem combinados para sustentar esse relacionamento. As pessoas começam uma carreira sem antes conhecer sobre aquela carreira, e aí no meio da carreira descobre que não é aquilo que querem fazer. As pessoas começam, por exemplo, um curso, uma faculdade, e no meio do curso descobre que não se interessam por aquela área, que não é aquilo que querem para a vida. Ou seja, as pessoas tentam definir as regras de um jogo com o jogo em andamento, e isso não vai funcionar nunca. Sabe por que um jogo de xadrez que é bem complexo, ele dura horas e no final se consagra um vencedor? Justamente porque cada peça ela tem a sua função, ela pode fazer essa ou essa jogada, mas as regras já estão estabelecidas. No final consagra-se um campeão. Por quê? Porque o jogo ele tem regras muito bem definidas. Na vida não pode ser diferente. Você não pode definir as regras da vida durante a caminhada. Você precisa parar, planejar, arquitetar, para que no momento em que você inicia a sua caminhada, você saiba exatamente aonde você quer chegar. Nós precisamos calcular os riscos, nós precisamos conhecer as variáveis, nós precisamos de alguma forma planejar até mesmo se tudo der errado, o que é que nós vamos fazer. Eu não estou dizendo que nós temos durante a caminhada na nossa vida o controle de todas as coisas, mas eu estou dizendo sim que nós temos responsabilidade de minimizar os erros, de diminuir a possibilidade de errarmos e aumentarmos a possibilidade de aceitarmos, de acertarmos. Isso é responsabilidade nossa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já iniciou algo e parou no meio do caminho? Você já começou coisas e não concluiu? Fale para mim aqui na sua resposta. Diga aí para mim. Você já fez um plano e não calculou direito aquilo que podia dar errado e foi surpreendido no meio do seu processo? Fale aqui para mim que eu quero saber. Muita Ó, o Gustavo está se identificando aqui. Faço isso toda hora, né? É isso.
quando, olha lá, muitas vezes, sim, a Kênia está dizendo aqui, já fiz isso também. Olha lá, o Eric dizendo, sim, também já fiz isso. E nós corremos constantemente esse risco de nós começarmos e não concluirmos, né? Como está dizendo a Natália aqui, nós procrastinarmos as coisas. Por quê? Justamente porque nós não sentamos, né? Esse é um dos princípios, nós não sentamos e não debruçamos sobre aquele projeto o suficiente para nós conhecermos todas as variáveis. E quando isso acontece, somos pegos de surpresa. Quando isso acontece, nos desestabiliza. Quando isso acontece, nos frustra, e a frustração acaba por vezes nos fazendo parar, nos interrompendo no processo. Então, assim, todas as vezes que você for traçar objetivos, gaste mais tempo no planejamento, porque você vai conhecer todas as possíveis variáveis, e isto vai te dar condições de atingir o seu objetivo com uma tranquilidade maior. Isso vai te ajudar a atingir aí o seu objetivo de forma mais assertiva. Vamos lá, mais uma ideia para nós discutirmos aqui. Você acredita que você está ou já esteve influenciado pelas pessoas à sua volta? Uma pergunta que eu quero que você responda: você acredita que as pessoas à sua volta acabam te influenciando de alguma forma? Você acha que é possível que você esteja sendo influenciado pelo meio que você está? É importante nós pararmos para fazermos este análise. É importante nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e entender se está existindo ou não uma influência que pode estar nos impedindo de crescer. É por isso que nós nunca iremos ver pombas voando com urubus, por exemplo. Nós nunca vamos ver pardais voando com águia. As aves voam juntas quando são da mesma plumagem, entende? Só voam juntas as aves da mesma plumagem. Por quê? Porque fatalmente nós vamos ser fruto do meio em que nós estamos vivendo. É por isso que você nunca vai ver uma águia descendo para voar a nível dos pardais. E eu posso estar falando com alguém, olha lá, hoje não mais, né? A Débora dizendo, eu já fui influenciável, hoje amadureci, muito bem, não deixo mais ninguém me influenciar, né? Olha lá, a Kênia participando aqui, aquelas pessoas que não escolhemos estar perto, mas passamos muito tempo com elas, bem lembrado, porque às vezes não é uma escolha nossa, mas por conta do trabalho, por conta do estudo, por algum motivo, nós acabamos passando muito tempo próximo dessas pessoas. E o problema, pessoal, é que às vezes nós estamos nos dedicando o suficiente para sermos águia, mas o que acontece? Estamos voando com pardais, estamos voando com pássaros que têm a mentalidade diferente da nossa. E aí o que acontece? Nós somos águia, mas constantemente estamos pousando para, sentado com pardais, planejar coisas na nossa vida, projetar coisas na nossa vida. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Eu sei lá, passei toda a minha vida sem saber, por exemplo, sobre investimentos. Sabe essa ideia, Gustavo, de você poupar um dinheiro, de você investir um dinheiro? E eu comecei a conversar com um amigo mais próximo,
Coisa de 3 anos atrás, comecei a conversar um pouco com ele sobre como é que se dá essa ideia de investimentos, e ele começou a me ensinar coisas básicas sobre investimento. Ele é um menino que trabalha muito com essa questão do dinheiro, conhece muito sobre economia, sabe muito sobre investimentos, e ele começou a me passar algumas orientações. Por quê? Como leigo no assunto, eu imaginava que para investir eu precisava ter muita grana, muito dinheiro e fazer investimentos altos e coisa do tipo. E ele passou a desmistificar tudo isso para mim, me levando a entender o quanto nós podemos fazer pequenos investimentos e esses investimentos irem crescendo. E há um tempo atrás eu comecei a brincar com essa ideia de investimento, nada de forma muito extrapolada, nada que me desse uma renda assustadora, mas algo básico, algo simples, algo que você não corre o risco de perder, enfim, investimentos sérios. E passei a entender a importância de nós pouparmos pouco que seja, de nós pouparmos aquilo que nos é possível para ao longo dos anos nós irmos tendo aí essa reserva e um investimento. E isso mudou a minha forma de lidar com a finança, isso mudou a minha forma de pensar. Mas o que é isso? Eu tive esse amigo águia nas finanças que me fez compreender um pouco sobre isso. Por quê? Porque talvez ao meu redor eu não tivesse alguém que fosse águia nos investimentos. Certa vez, eu conversando com um amigo, eu pude entender, olhando para a vida dele, o quanto ele acertava nos negócios, o quanto ele acertava nas compras e vendas de coisas que ele fazia. Eu falei assim: rapaz do céu, como você dá conta de ser tão assertivo ao longo da sua vida? Como você dá conta de fazer coisas tão bem acertadas? E ele disse assim: Rubens, o importante não é você saber tudo. O importante é você ter a humildade para falar com quem sabe de cada coisa, para falar com quem sabe de cada área. Ora, se eu vou precisar comprar um carro, por exemplo, eu preciso ter a humildade de conversar com pessoas que são dessa área para que eles me orientem. Se eu vou fazer investimentos, eu preciso ter a humildade para entender que existem pessoas que são expert nisso e podem me orientar. Se eu estou com um problema no relacionamento, eu preciso ter a humildade de entender que talvez um profissional da área vai me orientar, vai me ajudar. Enfim, ele me fez entender o quanto é importante nós buscarmos conhecimento dentro da área que não temos e que por vezes pode nos fazer sofrer aí. Muito bem, olha lá, como sair desta influência. Boa. A primeira orientação aqui que eu estou passando às pessoas que estão nos acompanhando, essa ideia de como é que nós fazemos para sair desta influência, né? Nós precisamos entender a primeira coisa: quem é que nós somos em meio ao processo da vida? Será que nós nascemos para ser pardal ou para ser águia? Aliás, deixa eu apimentar esse negócio aqui e te fazer uma pergunta. Você acha que nós nascemos já predestinados a ser pardais ou a ser águia? Ou não? Nós podemos aprender isso ao longo da caminhada e virar esse jogo. Comente aqui que essa eu quero ver agora. O que é que você que está me acompanhando, o que é que você pensa sobre isso? Você acha que você nasceu para ser pardal? Você acha que você nasceu para ser inferior? Você acha que você nasceu apenas para ser suporte para outras pessoas atingirem objetivos e voar como águia? Ou não? Você acha que é possível mudar essa realidade? Vamos lá, comente aqui. Mas respondendo aí a pergunta do meu amigo lá da África, que perguntou sobre essa ideia de como é que nós precisamos, o que é que nós precisamos fazer para nos afastar destas pessoas e situações. A primeira coisa que nós precisamos fazer, pessoal, guarde isso, nós precisamos saber quem somos,
qual é o valor que temos, qual é o nosso potencial. Nós precisamos ter autoconhecimento, nós precisamos ter a capacidade de olhar para nós e entender quem nós somos. Eu quero dar um exemplo aqui para você entender isso. Gustavo, você se lembra do filme do Rei Leão? Eu não vou lembrar aqui o nome dos personagens, mas nós tínhamos lá um rei que comandava aquele reino, né? Mufasa. E Mufasa, ele foi morto numa estourada de gnus, não é isso? E Mufasa tinha um filho, e naturalmente o seu filho iria herdar o reino, não é isso? Mas Mufasa tinha um irmão, o tio do menino, e esse tio, ele era muito interessado no governo, nesse reino. Então, ele, sabendo que o menino seria o sucessor natural do pai, ele chega para o menino e fala: olha, é o seguinte, você precisa fugir daqui, você precisa se ausentar daqui, porque o seu pai morreu, você está aqui sozinho agora, e não é bom que você fique aqui. Ele convenceu o menino, o leãozinho, de que ele deveria sumir daquela região. E aí o filme vai contar que o menino começa a vagar errante, e ele chega numa floresta, e ele encontra na floresta um macaco, ele encontra um porco-espinho, e ele encontra um outro personagemzinho esquisito que eu não lembro, né? Eu sei que são 3 amigos que ele tem, só que esses amigos, eles olham para o leão e logo identificam ele como leão, e eles precisam agora convencer este leão de que ele não é um leão. Por quê? Porque eles eram parte da cadeia alimentar do leão. Logo eles entendem, para nós precisamos desconstruir nele a ideia de que ele é um leão. Voltou aqui? Legal. O leão passa a ter comportamentos como eles. O leão passa a comer insetos, o leão passa a se comportar como um deles. Mas, para resumir a história, em algum momento chega aquele macaco com aquela cestinha nas costas, lembra? Com o cajadinho assim. O macaco bate o olho no leão e o macaco fala assim: rapaz, eu te conheço, você é o Simba, o leão que tem lá no reino, um reino te esperando. O Simba olha e fala: não, você deve estar me confundindo. Que isso, rapaz? O macaquinho bate nas costas dele e fala: rapaz do céu, eu te conheço, tem um reino à sua espera, você tem um povo lá que confia em você, você tem um trono para suceder do seu pai que morreu. E o leãozinho perdidinho, por quê? Já haviam desconstruído nele a ideia de que ele era um leão. O que o macaco faz? Leva ele na beira do rio, coloca ele de frente com o ribeiro e dá uma cajadada na cabeça dele. O leão se revolta e dá aquele uivo alto. Uau! E quando o leão dá aquele uivo, o leão olha no reflexo dele na água e o leão percebe: caramba, eu sou um leão. Rapaz, o leão se identifica com a imagem que reflete na água. Olha lá, que aprendizado muito importante. Nós fomos predestinados para ser águias, mas por falta de orientação voamos como pardais. É disso que nós estamos falando, cara. Essa é a conclusão. Nós fomos formados jamais para voar com pardais, somos águias, mas são os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes ao longo da vida que vai nos levando a ter comportamento de pardal. É o exemplo que eu estou dando. Quando o leão olha o seu reflexo na água, o macaco fala: tá vendo, rapaz, você é um leão. E ele sai em disparada para assumir o reinado que é dele. É isso, pessoal. O meu propósito nesta noite, nesses minutos de bate-papo aqui, é te levar a entender que todos nós fomos
formados, escolhidos, todos nós fomos levantados, cada um à sua área, cada um em seu espaço, cada um em seu lugar, para sermos águia. O problema é que ao longo da vida nós vamos nos perdendo em meio aos processos da vida e vamos nos conformando com a ideia de ser pardais, vamos nos conformando com coisas pequenas, com voos rasos, com grupos ou com ambientes que não favorecem o nosso crescimento, com relações que nos fazem estar infelizes, com profissões que não nos realizam enquanto pessoas. Nós vamos nos conformando com tantas coisas que nós nos transformamos em pardais. Nós nos transformamos em pardais. Deixa eu fazer uma pergunta para você que aqui está. Você ainda se enxerga como águia? É possível que você consiga, neste momento, parando aí para fazer essas reflexões comigo, se enxergar como águia? Eu quero que você pense nisso. Muito bem, eu quero que você, concluindo já essa live, entenda que o parâmetro para você considerar, em meio ao seu processo, que você está atingindo ou não os seus resultados e sendo águia, não é necessariamente aquilo que você está fazendo, mas é o resultado que você está tendo por aquilo que você está fazendo. Nós precisamos avaliar os resultados. Por quê? Por vezes as pessoas estão batendo nas suas costas e estão dizendo assim: tá tudo bem, tá legal, tá bacana. Talvez você está se destruindo, você está desconstruindo os seus valores, talvez você está se perdendo em meio aos seus objetivos, e as pessoas estão ao seu lado dizendo: olha, tá bacana, tá legal, tá muito bom, e você não tem parâmetros para analisar isso. Eu quero te deixar aqui uma referência, um parâmetro. Vamos lá, vai mandando aí para o seu amigo que é águia, vai mandando aí para o seu contato que é águia, que você sabe que é águia, mas está voando com pardais. Vamos lá. Eu estou dizendo sobre a capacidade que precisamos ter constantemente de avaliar os nossos resultados, de avaliar qual é o resultado que está tendo aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque se você ficar esperando que as pessoas vão chegar até você e vão falar para você: olha, não está legal, olha, vamos mudar. Não, a realidade é que as pessoas querem que você esteja bem, mas não melhor do que elas. As pessoas até querem que você esteja caminhando assertivamente, mas não mais que elas. Então elas vão olhar para você e vão dizer: não, tá bom assim, tá tudo certo, mas desenvolva a capacidade para você mesmo fazer a sua introspectiva diária, fazer a sua avaliação diária e observar os resultados. Poxa, o resultado não está como eu gostaria que estivesse, então eu preciso rever o processo. O resultado, eu não estou atingindo o resultado que eu queria, então eu preciso rever o processo. Não, mas está todo mundo falando que está legal, Gustavo, está todo mundo caminhando na mesma direção. A minha mãe sempre dizia para mim, diz até hoje: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu vou repetir para você gravar isso aí. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo assim. Mas está todo mundo se comportando assim. Ei, você não é todo mundo. Por quê? Porque você não nasceu para ser pardal. Você nasceu para ser águia. Só que você precisa se reconhecer. Você precisa colocar para fora essa águia que há dentro de você. Essa águia que tem um olhar longe e consegue observar coisas que ninguém está observando. Essa águia que não se mistura para comer carniça ou para ciscar terreiros como faz o pardal. Essa águia que não aceita menos do que ela merece. Essa é você, este é você, e é importante que você se reconheça como tal. Os frutos e os resultados que hoje nós estamos colhendo depende exatamente daquilo que nós plantamos ontem, e aquele que nós vamos colher lá na frente depende daquilo que você está plantando hoje.
Aquilo que você está fazendo hoje em meio ao seu processo é o que vai decidir ou definir onde você vai chegar, onde você vai estar. Então, comece a planejar a execução do seu processo de forma diária. E aqui eu concluo com algumas orientações que são fundamentais na vida de uma águia. Eu falo diariamente isso para os meus pacientes aqui. Primeiro, tenha uma rotina. Tenha uma rotina, faça um cronograma diário, mensal, semanal, tenha objetivos de curto, médio e longo prazo, se planeje constantemente. Você não pode sair gastando desenfreadamente, comprando desenfreadamente, vivendo e realizando todos os seus sonhos todos os dias ao mesmo tempo, de uma só vez. Planeje a sua vida, tenha um cronograma, faça com que a sua vida tenha todos os dias um sentido, porque é isso, nós vamos dando passos diariamente para atingir objetivos, mas esses passos precisam ser pensados, esses passos precisam ser planejados. Segundo, deixa eu dizer uma coisa e eu quero que você grave isso, vamos lá. Ô Jair, boa noite, meu irmão, tá lá em Jundiaí acompanhando a gente aqui, seja bem-vindo Jair, seja bem-vindo Vivian. Segundo, pessoal, é importante nós entendermos que aquilo que nós fizemos até agora nos trouxe aqui, e isso não quer dizer que nós precisamos continuar fazendo exatamente o que fizemos até aqui para irmos mais além. Talvez aquilo que você fez até hoje só te trouxe até onde você está. Você vai precisar pensar, olha lá, Gislaine, minha amiga Gi, boa noite, seja bem-vinda. Você vai precisar pensar em outros passos assertivos para te levar daqui, de onde você está, para os seus objetivos. Então, mas até agora eu fiz, deu certo, então tá tudo bem, vou parar por aqui. Não. O que você fez até hoje te trouxe até onde você está. Para você atingir objetivos mais elevados, você vai precisar planejar os seus próximos passos. Terceiro e último raciocínio para nós concluirmos aqui. Você não depende da opinião das pessoas. Guarde isso consigo mesmo e repita isso como um mantra para você todos os dias. Você não é o que dizem que você é o que você acredita ser. Entende? A opinião das pessoas não podem definir você. A opinião das pessoas, olha lá, Israel, seja bem-vindo Israel, Santa Catarina, um abraço meu amigo. Você não pode ser rotulado pelas pessoas e aceitar que a opinião das pessoas é uma verdade absoluta sobre você. Não, você precisa ter um saco que você deixa do lado, escrito assim, opinião das pessoas, e você coloque lá. Se em algum momento você quiser consultar, vai estar ali, mas a opinião das pessoas não podem te definir, sabe por quê? Porque senão isso pode te barrar. Se alguém olhar para você e achar que você não é capaz, pronto, você simplesmente não passa a não ser capaz. Se alguém olhar para você e achar que você não é merecedor, pronto, o seu senso de merecimento cai lá embaixo. Eu costumo dizer que a opinião das pessoas não podem definir quem nós somos. Talvez você tenha voado como pardal, sendo águia, porque alguém conseguiu fazer com que você acreditasse que você era um pardal. Alguém conseguiu convencer você de que é só isso que você veio ao mundo para ser, somente este nível, somente esta altitude você é capaz de conseguir e não mais, e você está aí, cheio de asas, cheio de energia, cheio de capacidade, mas voando raso, baixo, como pardal. Pessoal, esta é a reflexão da live desta noite.
E eu quero que você, eu não estou aqui para dizer a você se você é águia, se você é pardal, como é que estão os seus relacionamentos, com quem você está voando, por quem você está sendo influenciado, se você está ou não dando passos acertados. Eu quero que você faça essa introspectiva, eu quero que você faça este autoanálise. Entende? Será que você está dando o máximo de você e atingindo o esperado? Será que você de fato está tendo o olhar de águia, voo de águia, comportamento de águia, sendo influenciado por águias? Eu deixo essa reflexão para você, ok? Muito obrigado por ter estado conosco aí nesses momentos. Toda segunda-feira nós vamos estar aqui para trazer um assunto para nós conversarmos um pouco. Mais uma vez eu peço a você que envie aí esta live para amigos seus, discuta com a sua família sobre essas ideias, faça a sua introspectiva, envie para este amigo que você sabe que ele é águia, que ela é águia, mas está voando com pardais. Vamos disseminar essa ideia, vamos compartilhar essa ideia. A intenção deste canal, deste momento de diálogo, é justamente para nós ajudarmos o maior número de pessoas a deixar de voar como águia e deixar de voar como pardal e assumir o seu posicionamento de águia, ok? Um beijão no coração de vocês, um forte abraço e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, ok? Um abraço, pessoal, boa noite.